Olá, sejam bem-vindas, Facebook, Instagram, sejam muito bem-vindas. Nossa sequência, boa tarde, chegando aqui no Facebook, o Instagram já entrou. Nós vamos começar hoje com uma sequência de encontros diários, de segunda a sexta. Nós vamos estar aqui ao vivo, né? Sejam todas bem-vindas, quem está chegando, quem não vai conseguir fazer isso agora, quem só vai ver depois, quem está vendo depois essa live. Nós vamos começar hoje com um horário bem diferente. Normalmente eu faço as lives à noite, né? Mas a partir de hoje nós vamos ter um encontro diário em homenagem ao mês das mulheres. Nós vamos ter encontros diários aqui de segunda a sexta às 14h30. Seja bem-vinda, Dagmar. Tudo bem, meu amor? Sejam todas bem-vindas. O Face está me mostrando uma pessoa também. Mas não está me mostrando quem é, tá bom? Então eu não sei com quem eu estou falando, então não vou dar um oizinho. Mas eu quero dar muito boas-vindas para todas que passarem por aqui, para quem está vendo pela primeira vez. Eu sou Jaqueline Bastos, eu sou coach, eu trabalho exclusivamente com mulheres, eu sou especialista no comportamento feminino. Oi, Pri! Tudo bem, meu amor? Sou especialista em feminilidade e a partir de hoje nós vamos começar a falar sobre feminilidade. E essa semana eu preparei um conteúdo assim bem polêmico, vamos dizer. Um conteúdo bem polêmico, mas que é muito importante para a gente adentrar a feminilidade, tá? Porque a feminilidade ela era para ser tratada para nós, conosco, desde que a gente nasceu, né? A feminilidade é uma sementinha que deve ser cultivada durante a infância, a adolescência até a fase adulta. Então, muitas de nós que hoje não nos sentimos femininas, fazemos um processo para voltar à feminilidade, ao ser feminino, vamos ter que começar um processo aí que não é tão fácil, que não é tão saudável, que não é tão gostoso, que algumas vezes vai ser doloroso. E justamente essa semana eu separei para a gente fazer o quê? Quando a gente fala assim, eu gosto muito de falar do feminino como sendo uma flor, né? É algo que floresce em nós. Mas para florescer a flor mesmo, até que ela floresça, precisa de um bom processo, né? É uma semente que todas nós temos, mas é uma semente que precisa ser cultivada e ela também precisa ser cultivada em solo fértil, né? E muitas de nós, infelizmente, não estamos com um solo muito fértil. Muitas de nós estamos estéreis, muitas de nós temos a sementinha, mas não conseguimos dar conta de trabalhar a própria feminilidade porque estamos muito com o terreno interno muito seco ou encharcado ou apodrecido, com raízes antigas que precisam, com folhas velhas que precisam ser trocadas, né? E justamente essa semana eu vou falar exatamente dessa necessidade de se preparar o solo para que a gente possa cultivar uma boa feminilidade. Tá? Então, para algumas mulheres é mais fácil, para outras não é tão fácil. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que isso é um processo. Não tem como eu gosto muito de falar sobre isso, não existe um comprimidinho de feminilidade que você vai tomar e que vai fazer o efeito. Não existe Doril, tomou e a dor sumiu. Não tem, tá? Isso só acontece com Doril mesmo, mas com a feminilidade, com qualquer processo de mudança que deve haver no meio de nós, seres humanos, requer um tempo, requer hábito, requer perseverança, requer consistência, requer persistência. Mas para que a gente consiga perseguir definitivamente, decididamente, a gente precisa limpar o solo primeiro. A gente precisa limpar o terreno primeiro. Então, o nosso tema de hoje ele vai falar sobre sair do mundo de Bob,
né? Porque às vezes a gente fica esperando demais dos outros e acaba que normalmente, de todas as mulheres que eu já atendi, de todas as minhas amigas que eu ajudo na questão da feminilidade, de todas as mulheres que passam por mim e pedem ajuda, elas estão olhando muito para fora. E esse olhar para fora atrapalha demais. Oi, amiga, esse olhar para fora nos atrapalha demais. E na verdade, quando você olha para fora, você precisa olhar de uma maneira real, né? E por que eu estou falando isso? Porque muitas de nós ficamos presas ao mundo lá fora, para que o mundo lá fora mude, para que a gente venha mudar. E esse é um caminho completamente errado, porque o mundo não vai mudar, porque você está querendo mudar. Né? É o caminho contrário. Então, quem conheceu o Fantástico Mundo de Bob? Era um desenho que passava no SBT, né? Esse desenho, ele era assim, o menino, ele saía do mundo, né? E ele saía da realidade, ele criava uma realidade para ele, uma realidade mais tranquila, mais legal, em que o final era sempre feliz. E, na verdade, isso não acontece, porque aí ele volta para a realidade, né? Então, a gente precisa entender que existe uma realidade no mundo em que, se você for esperar o mundo ficar perfeito para ser uma mulher mais dócil, para ser uma mulher mais forte, para ser uma mulher mais segura, se você ficar esperando a aceitação dos outros, se você ficar esperando que a sua mãe vai dizer sim, que você vai ficar esperando o teu marido te aceitar, se você vai ficar esperando o teu filho te agradar e dizer eu te amo, você está no Fantástico Mundo de Bob, se você está esperando isso para ser feliz. Então é isso que eu quero trazer a consciência essa semana. Essa semana, quem assistir a live vai apanhar, porque nós vamos falar sobre realidade. Nós vamos ter que abrir os olhos, porque quando a gente fala sobre feminilidade, algumas pessoas confundem. Umas, inclusive, fogem da feminilidade porque acham que ser feminina é ser bobinha, bonitinha, de roupinha, e não é isso. Feminilidade é ser uma mulher forte, é ser uma mulher segura, mas não é uma mulher, aquela mulher que sai destruindo todo mundo só porque ela é segura e agora o mundo é só dela. Também tem isso, né? Então, por isso que eu estou dizendo que a gente precisa olhar para o mundo da maneira que ele é. Então, nossa primeira live vai falar exatamente sobre isso. Se você quer continuar trabalhando a sua feminilidade, participe a partir de hoje todos os dias, porque você vai ouvir coisas que você precisa ouvir. E Jaque, da onde você tirou isso? Primeiro, que eu sou mulher, né? Segundo, que eu atendo mulheres. Terceiro, que eu estudo mulheres. Então eu sei exatamente qual é a nossa realidade, tá? Então a primeira mulher a ouvir o que eu estou falando hoje sou eu, né? Esse processo de resgate do feminino começa em mim. O segundo passo é que eu tenho uma filha mulher, então eu preciso ensiná-la a ser uma mulher forte. E uma mulher forte, uma mulher só aprende, eu quero que vocês ouçam isso, uma mulher aprende a ser forte com outra mulher forte. Tá bom? Então é por isso que eu tenho mulheres que me fortalecem, né? Eu tenho mulheres que me acompanham, eu tenho mulheres que eu sigo, eu tenho mulheres que eu me inspiro e eu trago para cá as minhas experiências. Então, o que eu quero dividir com vocês aqui faz parte da minha experiência enquanto mulher e da experiência enquanto trabalho com mulheres. Então, todas nós, em algum momento, por conta de uma imaturidade emocional muito grande, por conta de uma não formação completa da mulher, tá? É isso mesmo, Neuzeli, eu puxo a orelha mesmo. Então, por conta a formação da mulher, gente, ela tá muito errada, tá? Prestem muita atenção. A nossa formação, há algumas décadas, se eu não me engano, alguns séculos, ela tá muito errada, porque ela tá pautada no intelectual e a mulher, a alma feminina, ela não é, a base dela não é o intelecto. Ela é inteligente, mas a nossa inteligência, ela é ativada por outros lados. Então,
como a gente tá ali indo para a escola para aprender matemática, português, ciência, não sei o quê, e ninguém fala de emoções, ninguém fala de afeto pra gente, a gente tá se perdendo. Então a gente cresce o quê? A gente cresce mimadinha, estressadinha, não gosta de ser criticada, não gosta de ser reprovada, todo mundo tem que elogiar a gente, todo mundo tem que aceitar o que a gente fala, a gente tem que estar sempre sendo aplaudida. Tô mentindo? Se eu estiver mentindo, vocês me falem. Porque a maioria das mulheres que passou por mim é assim que acontece. Então a gente precisa, urgente, sair desse mundo de Bob, onde no mundo fantástico de Bob das mulheres, o que vai acontecer? Sempre tudo que eu falar vai ser aceito, as mudanças que eu quiser fazer na minha vida, todo mundo vai aprovar, todo mundo vai elogiar, vai ser o máximo, eu vou estar sempre sendo reconhecida. Esquece, você está no fantástico mundo de Bob. E uma coisa muito importante, a grande maioria das suas mudanças vão ser internas e só você vai ver. Ninguém vai perceber. Só começa a perceber quando as mudanças são realmente profundas e reais. Você só começa a mostrar mudança verdadeira quando você tem mudanças internas profundas. E para ter mudanças internas profundas, você precisa olhar para dentro de você. E para olhar para dentro de você, você precisa parar de olhar para fora. E para olhar para fora, você tem que sair do fantástico mundo de Bob. Então, o fantástico mundo de Bob, ou a de Alice no País das Maravilhas, nós mulheres precisamos renunciar a eles. Se tem uma coisa que atrapalha a vida da mulher, se tem uma coisa que atrapalha a feminilidade, a segurança, a autoestima da mulher, é esse fantástico mundo de Bob, onde na cabeça da gente, no mundo da gente, a gente tem que ser aprovada por todo mundo, a gente tem que ser querida por todo mundo, e se não for, a gente não sabe lidar com aquela pessoa. Então a gente precisa amadurecer, começar a entender que em alguns lugares, em algumas etapas da vida, e na grande maioria delas, a gente vai ter que saber lidar com gente que não gosta da gente, com gente que não tem a mesma opinião que a gente. A gente vai ter que saber aprender a lidar com pessoas que têm valores diferentes da gente. Eu confesso para vocês que eu tinha muita dificuldade disso. Muita dificuldade de olhar para quem tinha valores diferentes do meu, para quem tinha uma religião diferente da minha, para quem tinha uma opinião política diferente da minha. Foi quando eu comecei a perceber que eu estava no fantástico mundo de Bob. Foi quando eu comecei a perceber que eu estava querendo criar um mundinho, uma bolinha para mim de mundo, onde eu fosse sempre querida, amada, acolhida e bem vista. Né? Então, né, Ana? Então a gente precisa sair desse fantástico mundo de Bob, porque no mundo real, você vai ter ali 5, 6 pessoas no máximo que vão te aprovar. E aquelas que gostam mesmo de você não vão te aprovar em tudo. Porque as pessoas que gostam de você vão querer que você evolua, vão querer que você cresça, que você amadureça. E para isso elas vão precisar te exortar. E para isso você vai precisar ouvir um não. Para isso você vai precisar aprender a ouvir a opinião crítica do outro. Então, se a gente não sabe ouvir a opinião crítica do outro, antigamente eu ficava muito nessa coisa da crítica construtiva, crítica destrutiva. E o que acontece? A crítica você que recebe, e é você que vai saber o que fazer daquilo. Às vezes a pessoa vem com uma crítica super construtiva, que é uma maior mentira. Às vezes a pessoa chega e fala: nossa, tá muito bom isso, caramba, você é ótima, e é mentira. Porque ela não sabe dizer para você que você não tá bem, que você precisa melhorar aquilo. E a gente fica ali, opa, ganhou uma crítica construtiva. E a crítica destrutiva? Não, a crítica destrutiva não serve, porque a gente, eu tiro de perto de mim. Não, talvez aquela crítica que tenha tentado te destruir é justamente aquela crítica que vai te construir. E é por isso que a gente tem que sair do mundo de Bob. Por que eu tô falando isso hoje? Porque nós, mulheres,
por conta dessa necessidade, né? Não sei se todo mundo viu a live da quinta-feira sobre os pilares da feminilidade, sobre essa necessidade que a gente tem de cuidar do outro, de amar o outro, de olhar o outro na sua integridade, de olhar afetos, de olhar sentimento. O que acontece? A gente cria essa relação de carência, de reciprocidade. Então eu estou dando muito, eu preciso receber muito, né? Sem contar que tem as carências realmente da nossa infância. Se a gente não aprendeu a se doar sem precisar receber, a gente vai ficar toda hora precisando dar e receber. E a gente fica sentadinha como princesinha, esperando a gente receber as coisas. E no mundo real as coisas não chegam dessa maneira. No mundo real a gente tem que lutar muito, no mundo real a gente tem que ir atrás de tudo, no mundo real é a gente que tem que fazer a frente mesmo, é a gente que tem que dar o braço a torcer, a gente tem que perdoar, é a gente que tem que fazer. Esse é o mundo real. Então muitas vezes eu caí nessa armadilha de, por exemplo, nós mulheres sabemos, a gente tem o dom de fazer chantagem emocional com os outros. Às vezes a pessoa tá certa, às vezes a pessoa tem razão, mas a gente dá um jeito de virar o cenário e começar a fazer uma chantagem emocional com aquela pessoa, e a gente vira aquela menininha, porque eu tenho uma menina de 6 anos em casa, que é minha filha, e eu vejo às vezes, vai até sair um post sobre isso, sabe? Eu olho pra ela e eu falo assim, meu Deus, ela é uma menina, eu também sou essa menina, eu quero ter a razão de tudo, eu quero ter a atenção para mim, eu quero que todo mundo fale de mim, comigo, para mim. Então é aquela coisa egocêntrica, né, que a gente fica ali. E o que acontece no egocentrismo? Você tem que ficar alimentando cada vez mais, cada vez mais. Você não é capaz de ouvir uma crítica de alguém que não gosta de você. Você não é capaz de olhar para alguém e dizer, não, aquela pessoa não gosta de mim, mas tudo bem, eu não sou a melhor pessoa do mundo, ela tem razão de não gostar, e tá tudo bem. Então, trabalhar a feminilidade está no trabalhar essa mentalidade. Por quê, gente? Porque vocês vão entender. Essa semana a gente vai, como eu falei, quem está chegando aqui agora, eu falei, essa semana eu vou bater. Essa semana a gente vai ouvir realidades. Essa semana a gente vai ouvir verdades. Porque eu estou preparando o terreno. Porque o terreno da gente está muito encharcado, contaminado. E com essas pequenas crençazinhas que circundam o mundo feminino. Então essa coisa da gente achar que a gente tem que estar sempre no primeiro lugar do Ibope, né? Que a gente tem que sempre chegar em primeiro lugar, que a gente sempre ser a mais bela, que a gente tem que ser a mais inteligente, que a gente tem que ser, que todo mundo tem que aprovar a gente, que todo mundo tem que elogiar a gente. Nossa, eu cheguei lá super arrumada, ninguém foi capaz de me dar um elogio. Nossa, fiz a unha, meu marido não viu. Nossa, fiz meu cabelo e não foi capaz de me elogiar. E aí a gente vai usando e vai virando o quê? A gente vai virando bonequinha no País das Maravilhas, tá? Então a gente precisa voltar para a realidade. Dentro da realidade, as pessoas são falsas, egoístas, inclusive nós, né? Nós vamos falar sobre isso lá para quarta ou quinta-feira. Então, as pessoas são egoístas, as pessoas são falsas, as pessoas traem, as pessoas não querem saber da gente, e a gente tem que aprender a viver nessa realidade. Então, hoje, nossa live de hoje, ela está falando justamente sobre sair do mundo das maravilhas e entrar no mundo real. Quando você entra no mundo real, você tem um choque de realidade? Sim, mas aí você começa a se adaptar a esse choque. Por quê? Porque aí você tem que dizer assim, bom, aí eu vou tomar a decisão, dentro dessa realidade que eu tenho, ou eu sou uma mulher muito boa, e aí sim eu vou trabalhar a minha feminilidade de uma maneira profunda e bem baseada, ou então eu vou começar a ser uma mulher muito falsa, ou então eu vou começar a ser uma mulher muito fria, ou então eu vou começar a ser uma mulher que vou entrar nesse ritmo aí, vou entrar nesse esquema aí do mundo e vou começar a desfazer meus valores, sair completamente daquilo que eu acredito. Para quê? Para me adaptar a esse mundo. Então, você precisa ser uma mulher autêntica dentro do mundo real.
Porque o mundo de Bob, o mundo fantástico, né, da Alice do País das Maravilhas, todo mundo te aceita, todo mundo te ama, todo mundo te elogia e vamos lá, essa não é a realidade, tá? Então, se você ficar esperando para você ser uma pessoa melhor, para você ser um ser humano melhor, uma mulher melhor, mais feminina, você vai ficar esperando isso, seu terreno vai continuar encharcado, seu terreno vai continuar contaminado e a sua florzinha lá não vai florescer de jeito nenhum. Tá? Você não vai conseguir ser mais feminina nunca. Você não vai conseguir ser uma mulher mais forte nunca. Porque se você olhar, se tem alguma mulher perto de você que você considera forte, você vai olhar as atitudes dela. Ela não é de ficar esperando elogio dos outros. Ela não é de ficar pautada nisso. Se alguém elogiar, tudo bem. Se não elogiar, ela está fazendo o papel dela. Né? Se alguém falar alguma coisa contra o que ela está fazendo, tá tudo bem, é a opinião daquela pessoa. E vamos embora seguir adiante, porque nós estamos caminhando, o negócio é caminhar. E é isso que a gente precisa fazer. Então, para o dia de hoje, vamos sair do fantástico mundo de Bob. No dia de hoje, os homens não olham pra gente, o nosso chefe não reconhece o que a gente faz, os nossos filhos não reconhecem a casa arrumada, a pessoa com quem a gente trabalha não reconhece o nosso trabalho, as críticas construtivas normalmente são uma alimentação do nosso ego, a gente ganha mais ouvindo as críticas também destrutivas, entendeu? Então a gente precisa trabalhar isso o tempo inteiro. Então vamos sair desse mundo em que no meu mundo, eu sou a bonequinha que todo mundo elogia. Ai, que linda, Jaque. Então imagina só, o assunto hoje, Cássia, é saia do mundo de Bob. Vamos voltar para o mundo real. A gente está essa semana limpando o nosso território para cultivar sementes boas e férteis de feminilidade. Mas antes de eu falar das características da feminilidade, eu preciso limpar esse terreno que a gente está muito contaminada, tá? Então, essa semana, a semana inteira, a gente vai limpar esse terreno o nosso terreno interior, tá? Essa semana é a semana para limpar o terreno interior, para depois a gente começar a falar sobre feminilidade, porque senão vai ter um monte de crença aqui, um monte de coisa errada. Por exemplo, isso, porque de todas as mulheres que eu atendo, Jaque, mas a minha mãe, ela não aceita minha mudança. Jaque, mas o meu marido, ele não me apoia. Mas o meu marido, ele não olha pra mim. Entende? Então a gente tá sempre para dar o próximo passo de mudança, a gente precisa do outro. A gente precisa de um mundo imaginário, né? Porque eu não conheço nenhuma mulher, nenhum homem, nem mulher que tenha filhos perfeitos, que a amem o tempo inteiro, que não façam pirraça, não façam bagunça. Mulheres que trabalhem num lugar onde todo mundo se gosta, se ama, se alegra e tá todo mundo feliz. Eu não conheço nenhuma mulher que tenha um esposo perfeito, que não erre, né? E que de vez em quando, que pode ser muito bom, mas que fale. Eu também não conheço nenhuma mulher que seja perfeita assim, que queira um mundo desse, mas a gente quer um mundo desse, né? A gente não é perfeito para esse mundo, mas a gente quer esse mundo. Então, a gente precisa agora, hoje, o nosso papel hoje, eu quero deixar para vocês, essas lives vão ter apenas 30 minutos de duração, tá? Todos os dias agora a gente vai entrar às 2h30 da tarde, a gente vai ter uma conversa aqui pra gente falar sobre isso. Então hoje vamos sair do mundo de Bob. Vamos deixar de ser Alice, né? O mundo das maravilhas é a gente que faz, mas dentro da realidade que ele já existe. De pessoas que não nos aceitam, de pessoas que não vão nos elogiar, das situações que vão vir, das situações difíceis que virão, dos sofrimentos. A nossa natureza decaída, ela quer fugir da dor e encontrar o prazer, né? Mas a vida é dor. Nascer dói, para a mãe e para o filho, crescer dói, engatinhar dói, mamar dói, andar dói, cair dói, ir para a escola dói, ir para a faculdade dói, né? Tudo dói. Então, quando a gente quer sair de perto da dor, e isso eu não vou falar agora porque é assunto de um dos dias que a gente vai trabalhar aqui, mas a gente precisa realmente se atuar no mundo de hoje. Então, quando você sai de casa de manhã,
Você vai para a faculdade, para o colégio, não sei para onde você vai, para o trabalho. Ou você está em casa, cuidando dos seus filhos. E você acha que aquele dia vai ser perfeito, porque todo mundo vai fazer o que você quer. Até nem a comida dá do jeito que a gente quer, né? Para quem faz comida aí, nem a comida acontece. Tem dia que o feijão queima. Aí você acha que o mundo está contra você porque o feijão queimou. Né? Aí teu filho faz pirraça, eu vou falar sobre isso essa semana ainda. Aí a gente acha que o filho, como é que ele não reconhece que eu sou a mãe dele? O filho tendo que tomar o lugar da mãe, né? Porque é a mãe que tem que mostrar para o filho como é que se vive. Então, a gente precisa sair desse mundo de Bob. Casar achando que vai encontrar um homem perfeito, que ele nunca vai errar, que ele não tem dor de barriga, né? Que ele não tem maus modos, que ele não tem problema, que ele não tem dificuldade. Você está no mundo de Bob. E aí você vai ser infeliz. Você não vai conseguir ser feliz. Ninguém vai ser feliz. Então a felicidade, ela é um estado em que muitas vezes a gente idealiza, mas que ela pode vir no dia a dia. E a feminilidade vem junto. Vem junto. Quando você trabalha a feminilidade nessa sua realidade, onde você vai olhar para a sua realidade e encontrar algo que faça sentido para você, algo que tenha sentido naquilo, ainda que não seja bom, ainda que não seja legal, as pessoas mais felizes do mundo encontram respostas positivas nas situações mais diversas. Elas não têm a vida perfeita. Se você for a um hospital de câncer, a uma UTI, você vai encontrar, claro e evidente, dois tipos de pessoa. Aquela que está injuriada porque está ali e uma outra que está levando a lição de vida para os profissionais. Eu sou enfermeira, trabalhei anos em UTI. Eu vi profissionais mais doentes emocionalmente do que pacientes. Eu vi enfermeiros, técnicos, médicos, diretores médicos mais doentes na vida do que paciente que estava lá. Famílias que estavam lá com o paciente morrendo tinham muito mais lição de vida para dar para a gente do que o próprio médico que estudou e estava ali para se doar. Então a gente precisa entrar nessa realidade. Não adianta a gente ficar esperando que o mundo seja perfeito para a gente ser a mulher perfeita que a gente quer ser. A gente precisa ser melhor dentro da nossa realidade. Então eu quero deixar este recado hoje. Vamos olhar para a realidade do jeito que ela é? Nossos filhos são pirracentos. Nosso marido erra, esquece as datas, não vê a nossa mudança. Gente, quando eu fiz meu cabelo, não sei se vocês estão vendo, né? Eu tô loura agora. Eu fiz meu cabelo, eu cheguei em casa, o meu marido não percebeu. Não percebeu. Aí eu falei, irmão, você não tá percebendo nada? Aí ele, o quê? Aí eu fiz assim, olha, assim, ó, aqui. Ah, né? Você pintou, né? Você pintou. E saiu. Olha, sério, de imediato vem aquela menininha mimadinha. Não acredito que ele não viu. Não acredito. Nossa, eu vou falar com ele. Ó, que vai falar com ele? Nada. Eu falei, gente, que isso? Ele já viu. Ele não precisa ficar, né? Criando, eu não sou mais a menininha, que é como minha filha, que se eu fizer alguma coisa com ela, a gente tem que elogiar, a gente tem que falar, que bonitinha, filha, parabéns e tal. Eu não sou mais essa criança. Então, oi Cris, tudo bem, amor? Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa crescer. Para hoje, a gente precisa crescer, não é, Cássia? É assim, vem aquela menininha mimada. Não pode, gente. A gente tem que olhar para as nossas feridas, que a gente vai falar isso em outro momento. Em outro dia dessa semana, a gente ainda vai falar sobre as nossas feridas. Mas olhar para elas e dar conta delas e seguir adiante. Eu não posso ficar ali parada porque acabou o mundo, porque meu marido, um homem maravilhoso, abençoado, que me ajuda tanto, não viu o meu cabelo, é motivo para eu brigar com ele, para eu acabar com o dia, né? Então a gente precisa crescer. E eu vou crescendo nesse dia a dia, e foi o que eu falei. Não existe pegar um comprimido, tomar, aí vai, agora eu sou uma mulher ideal. Não. Porque senão a gente não precisaria estar aqui o tempo inteiro, fazendo sacrifício, desgastando, né? Que é o que a gente vai falar amanhã. Como é que faz, então, para começar a atuar fora do mundo de Bob? É a nossa live de amanhã. O que a gente precisa fazer, que caminho tomar, né? Para
para que a gente consiga sair desse mundo e caminhar para frente e não para trás. O que a gente precisa fazer para que a nossa realidade se torne uma realidade boa, tranquila, né? Olha lá, a Cássia, tranquila e que independente das circunstâncias. Ó, a Cássia falando, ó, pintamos a unha de nude e quer que o marido veja e elogie. Minha filha, ele não vai ver nunca. Nude, não vê. Não vê. Olha a minha unha. Tu pensa que meu marido vê? Ele não vê nada disso. Quem vê sou eu, sabe? Então, e ele vê o todo, né? A gente, e isso é com o pai, com a mãe, né? Com o chefe, que às vezes a gente faz e não é reconhecido. Mas a gente precisa crescer. A Eliane falando, se for vermelho é melhor. Há uma possibilidade dele ver. Há uma possibilidade, tá? Se ele gosta do vermelho, ele vai ver o vermelho. Mas se ele não gosta, ou se ele chegou muito estressado do trabalho, se ele tá chateado com alguma coisa, não adianta que ele não vai ver, tá? Então é melhor você ir lá e de repente dizer, olha, fiz essa unha pra você, fiz um presente e tal. Isso aqui é um presente pra você, mas não espera dele. Vai dar a ele, ao invés de ficar esperando receber o tempo inteiro. A gente vai falar um pouco sobre relacionamento aqui, que eu tô vendo que deu pano pra manga. Então, ó, amanhã a gente vai trilhar um caminho aí, que não é um caminho fácil, mas é um caminho necessário. Como é que sai do mundo de Bob? Começa primeiro entendendo, né? Bom, meu marido não viu? Primeiro, homem não vê essas coisas, tá? Você precisa, lá no YouTube, no canal do YouTube, tem um vídeo falando sobre isso, tá? O universo masculino, tá? Homem não vê essas coisas. Tanto é que às vezes ele tá lá, sentado, fazendo alguma coisa, você fala, amor, pega um não sei o que tá lá no armário, e ele não acha, né? Por quê? Porque ele é focado. Então, a gente dá pra falar sobre isso, mas tem um vídeo lá no YouTube falando sobre isso, tá? E segundo, e agora o que eu ia falar? Me perdi. Então a gente tem que sair desse mundinho. Combinado? Para o dia de hoje, vamos pensar nisso? Vamos refletir sobre esse fantástico mundo de Bob que a gente insiste em estar nele. Nós somos muito meninas. Uma coisa que eu falo toda vez que eu sou pega me sabotando com isso, eu falo, Jaqueline, você é uma mulher de 40 anos, você não tem 6 aninhos. Tá bom? Volta pro seu mundo, meu amor, volta. E aí eu volto pra minha realidade, onde eu tenho sim que dar conta, onde quem tem que ser equilibrada sou eu e não meus filhos, onde eles têm que aprender comigo e não eu com eles, né? E onde eu tenho que amar o meu marido, independente se ele me reconhece ou não, até porque fui eu que escolhi estar do lado dele, né? Ninguém botou uma arma na minha cabeça. Então, trabalhar isso. E aí sim depois a gente vai trabalhar a feminilidade, aí sim depois a gente vai olhar pra gente, tá? Vamos, essa semana vai ser a semana inteira, ó, de colocar ordem nesse, como é que se diz? Nesse solo. Obrigada, Tati. Coloca ordem nesse solo, tá? Vamos colocar ordem, porque não adianta eu chegar aqui, gente, olha, a gente precisa ser feminina, a gente precisa isso, precisa aquilo, e você tá toda estragada, tá vendo o mundo de uma maneira completamente errada, não vai entrar nada. Eu vou jogar a semente, aliás, eu vou pegar a tua semente, que todas nós temos, vou jogar em você e você vai estragar ela. Então, não é isso que você precisa, tá? Você precisa urgentemente sair do fantástico mundo de Bob e crescer. Vamos crescer, vamos ser mulheres, não somos mais meninas. Vai pro espelho todo dia e diz, ó, você é mulher, você não é mais menininha. Para com esse negócio de chantagem emocional, de ciúme bobo, de querer ser aceita, elogiada, reconhecida, que ninguém pode te criticar, ninguém pode ir contra você. Tudo a sua opinião tem que ser a melhor. Se você dá a opinião, todo mundo tem que dizer, uau, que ótimo, sai desse mundo, porque a vida não é essa. Vamos sair juntas, vamos juntas, tá bom? Então amanhã às 2h30 a gente volta. Eu já passei de meia hora, amanhã às 2h30 a gente volta. Tem novidade amanhã, não percam essa semana. Quem precisar, quem se identificou com a live de hoje, quiser continuar limpando esse solo aí para ser uma mulher melhor, amanhã 2h30 a gente se encontra, tá bom? Beijo, meninas, fiquem com Deus. Então vamos, Tati, vamos embora junto. Um beijo, tchau, tchau.